Entre todas as parábolas de Jesus, há uma que ecoa como um enigma. Um homem recebe das mãos de seu senhor uma missão simples: guardar e multiplicar um talento. Mas, em vez de fazer frutificar aquilo que recebeu, ele cava a terra, enterra o tesouro e, ao final, devolve intacto o que lhe foi dado. À primeira vista, sua atitude poderia parecer prudente, até mesmo zelosa. Afinal, ele não perdeu o talento, não o desperdiçou em vícios, não o gastou de forma irresponsável. E, no entanto, é ele quem recebe as palavras mais duras da boca do mestre: servo mau e negligente. O mistério que paira sobre essa parábola não está nos que multiplicaram, mas justamente naquele que enterrou. Quem era esse homem? O que o motivou? Sua decisão, aparentemente cautelosa, foi tão severamente julgada. O cenário da parábola. Jesus narra a parábola dos talentos em um momento crucial, pouco antes de sua paixão, quando falava sobre o fim dos tempos e a necessidade de vigilância. Era costume naquela época que homens ricos confiassem seus bens a servos de confiança antes de viajarem. O talento, longe de ser apenas uma moeda comum, representava uma soma exorbitante, algo equivalente a anos de trabalho de um trabalhador comum. O mestre da parábola não distribui igualmente. Um recebe 5 talentos, outro 2 e o último apenas 1. Essa diferença não é acidental. Ela expõe o senso de justiça divina que dá a cada um conforme sua capacidade. Mas também revela um teste: o que cada servo faria com aquilo que lhe foi confiado. 2 deles agem de imediato. Não hesitam, não adiam. Entram no risco do comércio, enfrentam as incertezas da negociação e, ao final, retornam com o dobro. O terceiro, porém, toma um caminho diferente. Enquanto os outros se movem, ele cava. Enquanto os outros enfrentam riscos, ele se refugia na segurança da terra. O homem do 1 talento. Quem era esse servo? Ele não é descrito como preguiçoso no sentido banal, mas como alguém tomado pelo medo. Sua justificativa é reveladora: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Tive medo. Escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Medo. Essa é a chave da narrativa. O medo de perder, o medo de errar, o medo de decepcionar. No fundo, esse homem revela algo mais profundo: sua visão distorcida do Senhor. Enquanto os outros servos enxergam confiança e oportunidade, ele vê apenas dureza e exigência. O mesmo mestre é interpretado de 2 maneiras opostas. Isso nos leva a um ponto inquietante. Muitas vezes, a forma como vemos Deus determina como vivemos diante dele. Quem o vê como pai amoroso, age com confiança. Quem o vê como juiz implacável, paralisa-se no medo. Enterrar é mais perigoso que perder. A decisão de enterrar o talento é uma metáfora de profundidade assustadora. Enterrar é esconder, sufocar, impedir que algo respire ou cresça. É o gesto de quem prefere a segurança da inércia à aventura do risco. O servo não dissipou sua herança em prazeres, como o filho pródigo. Não a traiu em troca de moedas, como Judas, mas a aprisionou na terra, sem permitir que frutificasse. E aqui reside o segredo da parábola. No reino de Deus, não basta preservar. É preciso multiplicar. A fidelidade não é sinônimo de imobilidade, mas de ousadia. O talento enterrado simboliza dons sufocados, oportunidades ignoradas, vidas que poderiam ser rios, mas escolheram ser poços fechados. Perder pode ensinar, errar pode amadurecer, mas enterrar é nunca viver. A terra, como refúgio e tumba. Por que a terra? Na cultura bíblica, a terra tinha significados variados: promessa, herança, mas também pó, sepultura, esquecimento. O servo que enterrou seu talento não apenas o escondeu, mas o colocou em uma espécie de tumba. É como se dissesse: prefiro que este dom descanse morto do que arriscar vê-lo vivo e em movimento. Esse detalhe lança uma sombra simbólica. Quantos talentos são hoje enterrados em covas de desculpas, de procrastinação, de indiferença? Quantas vozes se calaram antes mesmo de serem ouvidas? Quantos ministérios morreram antes de nascer,
porque alguém julgou mais seguro esconder do que agir. O tempo passa. O Senhor retorna. A volta não é imediata, mas certa. Esse atraso é parte essencial da parábola, pois representa o tempo da espera, o intervalo entre a partida de Cristo e sua segunda vinda. Quando chega, o Senhor pede contas. Não é um pedido de explicação, mas de resultado. Os primeiros servos, emocionados, apresentam o fruto de sua ousadia. Suas palavras ecoam entusiasmo. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. A resposta do mestre é uma das mais belas da Escritura. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o último servo não chega com alegria. Ele não traz fruto, apenas justificativas. Suas palavras carregam acusação. Em sua boca, o Senhor se torna severo, injusto, implacável. E aqui, a narrativa dá sua guinada mais dura. O mestre, que foi generoso com os outros, revela severidade diante da desculpa. Servo mau e negligente, devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. O talento lhe é retirado, e ele é lançado nas trevas exteriores. O peso da omissão. É nesse desfecho que repousa o ponto mais perturbador. O castigo não vem por um crime cometido, mas por uma omissão. O servo não roubou, não matou, não blasfemou. Ele apenas não fez nada. E esse nada é o que o condena. Na lógica do reino, a esterilidade é tão grave quanto a destruição. O servo é chamado de mau, não porque agiu contra o mestre, mas porque deixou de agir a favor. Ele é julgado não por seus pecados visíveis, mas por sua paralisia invisível. Esse ensinamento ecoa como advertência. A indiferença pode ser tão mortal quanto a rebeldia. O silêncio pode gritar mais alto do que a voz da revolta. Talentos enterrados no presente. Essa parábola não é apenas um relato distante. Ela pulsa na realidade atual. Hoje, quantos talentos permanecem enterrados? O dom da palavra, silenciado pelo medo de julgamento. O dom da generosidade, sufocado pelo egoísmo. O dom da criatividade, enterrado sob a rotina. O dom espiritual, apagado pela frieza da incredulidade. Vivemos em uma era onde muitos preferem enterrar do que arriscar. A busca pela segurança, pela estabilidade e pelo não se comprometer gera servos estéreis, incapazes de dar frutos. Mas a parábola nos chama à inquietação. Não fomos criados para enterrar, mas para semear. A justiça divina e o paradoxo da distribuição. Um detalhe intrigante é a redistribuição final. O talento do servo negligente não é dado a alguém neutro, mas ao que já tinha 10. Isso parece injusto à primeira vista, mas esconde uma lógica espiritual. Os dons crescem onde há movimento. Quem é fiel no pouco recebe mais. Quem enterra, perde até o que tinha. É o paradoxo da graça. Ela multiplica-se naqueles que ousam viver, mas seca naqueles que a escondem. A parábola como espelho. A parábola dos talentos não é apenas um ensinamento, mas um espelho. Cada ouvinte, cada leitor, precisa se perguntar: quem eu sou nessa história? Sou o servo que arriscou, que negociou, que multiplicou? Ou sou aquele que, com medo de errar, preferiu nunca tentar? A parábola é inquietante porque não permite neutralidade. Ela arranca o véu da mediocridade e nos expõe ao olhar do mestre que pergunta: o que fizeste com o que te confiei? O chamado à coragem. Ao final, a lição é clara e misteriosa ao mesmo tempo. O reino não é para os que se escondem, mas para os que ousam. O homem que enterrou seu talento não é lembrado por sua prudência, mas por sua covardia. Sua história ecoa como advertência a todos os que preferem enterrar seus dons na terra da comodidade. E, no entanto, mesmo em sua queda, sua figura nos alerta e nos chama à coragem. Pois se há um risco em investir, há um perigo maior em esconder. O véu do talento enterrado. A parábola termina em trevas, mas sua mensagem ilumina. O servo que enterrou seu talento permanece como símbolo de vidas não vividas,
de potencialidades sufocadas, de sonhos calados antes do primeiro suspiro. Jesus nos contou essa história não para nos amedrontar, mas para nos despertar, para nos lembrar de que fomos criados para multiplicar, para arriscar, para fazer frutificar o que recebemos. No fim, a pergunta permanece ecoando como um chamado que atravessa os séculos. E você, o que tem feito com o talento que lhe foi confiado? Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe novas reflexões sobre as Escrituras, eu quero lhe fazer um convite especial. Inscreva-se no canal Véu das Escrituras. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar suas impressões e compartilhar este vídeo com aqueles que também precisam ouvir essa mensagem. Assim, juntos, podemos espalhar ainda mais a luz da palavra.